Ah, Senhor, encontre em nós corações de adoradores. Encontre em nós aqueles corações quebrantados diante de Ti. Mas também encontre em nós corações desejosos de ouvir o Teu falar. Nós Te pedimos, por Tua infinita graça e bondade, revela a Tua palavra para nós nessa noite. Somente ela é espírito e vida. Que o Teu falar seja transformado em vida prática em cada um de nós. Nós queremos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós Te pedimos em Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos tomar aqui 3 porções das Escrituras Sagradas, livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler inicialmente os 6 primeiros versículos. Repetindo, capítulo 4 do livro de Efésios, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Segunda porção, mesmo livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como que meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E por fim, capítulo 4, versos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. São esses os textos para o momento que nós temos. O nosso tema, o encargo que eu tenho que compartilhar com os meus irmãos essa noite, tem como direção: vivendo de modo digno da nossa vocação. Guarde lá, vivendo de modo digno da nossa vocação. Amados irmãos, no que tange ao estudo que estamos fazendo do livro de Efésios, nós chegamos então ao capítulo 4. E nós vamos perceber aqui uma grande mudança, uma mudança quase que radical dentro da direção que o apóstolo Paulo estava tendo. O propósito de Paulo agora é encorajar a todos aqueles irmãos, consequentemente a nós todos, a que nós possamos viver de modo harmônico, de modo digno daquela vocação a qual nós fomos convocados, aquela vocação celestial. É um majestoso chamamento que aconteceu, e todo esse majestoso chamamento nós vimos com detalhes nos estudos precedentes, nos 3 primeiros capítulos. É o glorioso chamamento celestial de Deus a nós. E nós também fazemos parte desse maravilhoso chamamento.
Como nós temos falado, e nós não vamos entrar nos detalhes aqui para que possamos avançar mais rapidamente dentro da nossa proposta, os 3 primeiros capítulos tratam do quê? Tratam exatamente daquilo que chamamos do eterno propósito de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós vimos com detalhes, coisas maravilhosas, revelações profundas de tudo isso que envolve o eterno propósito de Deus, que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Quando nós colocamos o livro de Gênesis e o livro de Efésios juntos, nós temos uma coisa muito interessante e admirável para observarmos. O primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo diz lá: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então houve um princípio criacional. Mas quando nós lemos o 4º versículo do primeiro capítulo de Efésios, diz lá: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para sermos filhos por adoção, etc. Então, quando nós colocamos Gênesis e Efésios um ao lado do outro, Efésios antecede Gênesis. Por quê? É como se o Espírito rasgasse o véu do tempo e nós mergulhássemos na eternidade passada e víssemos claramente o propósito eterno de Deus revelado no seu próprio coração. Então, Efésios, ele antecede Gênesis. Nós temos as revelações daquilo que encontrava-se no mais íntimo, profundo do coração do nosso Deus. E nós vimos as coisas maravilhosas. E é muito tentador para o meu coração ficar aqui, porque é impressionante, apaixonante tudo isso que nós já vimos dentro da eternidade, onde a palavra de Deus vai nos mostrar que é propósito de Deus que em Cristo Jesus se resuma todas as coisas, se reúna todas as coisas, converjam todas as coisas. Já tenho falado dessa palavra tão preciosa lá do versículo 10 do capítulo 1, né? Anaque falai omai. A palavra ana em direção a, kefaléu, cabeça. Então tudo em direção a Cristo Jesus. Esse universo só pode ser explicado por uma pessoa. Não é uma teoria científica que explica a existência e a manutenção desse universo. É uma pessoa chamada Cristo Jesus. Então tudo gravita em torno da pessoa de Cristo. Ouçam-me novamente: se nós fatiássemos esse universo em centímetros quadrados, porque esse universo é finito, e se nós fôssemos olhar para cada pedacinho desse universo fatiado, nós ali viríamos uma assinatura clara: isto é meu, assinado Jesus. Então nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Então tudo isso é emergido desses 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. É o livro mais profundo que nós temos, segundo a minha estimativa, aqui na nova dispensação, Novo Testamento, que é o livro de Efésios. E nós sabemos muito bem que quando Paulo escreveu esta carta, bem como Filipenses, Colossenses e Filemon, ele estava o quê? Ele estava preso em Roma, algemado a um soldado que era substituído a cada 6 horas. Então Paulo não tinha um ambiente como esse para escrever as suas cartas. Paulo tinha uma adversidade incrível apertando a sua vida, e quanto mais ele era esmagado, mais o Espírito falava através dele. Então isso é maravilhoso. Então o livro de Efésios, ele é apaixonante, 155 versículos. Vocês precisam ler esse livro pelo menos 60 vezes, para que ele comece a brotar no coração de vocês e fazer sentido, para que o Espírito tenha espada, tenha ferramenta suficiente para revelar ao seu coração. Então eu encorajo vocês a continuarem lendo, terminou, começa de novo, terminou, começa de novo. E ele começará a falar por si mesmo no seu coração. Isso vai demonstrar o seu interesse. Então, esses 3 primeiros capítulos, eles são fundamentados nessa realidade do eterno propósito de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. É tentador ficar aqui, não é? É tentador. É maravilhoso. O que nós vimos mais dentro desses 3 capítulos, né, olhando para 1, 2 e 3, a formação da igreja no tempo e na história. Nós falamos isso com detalhes nas 2 últimas reuniões que tivemos juntos. Falando do quê? Que a igreja é a união de gentios e judeus. Isso nós vimos com clareza absoluta. E esses judeus e gentios unidos num mesmo corpo. E quando Cristo realizou a obra naquela cruz, ele realizou de tal forma que agora os gentios crucificados em Cristo, os judeus crucificados em Cristo, desta realidade, pela ressurreição de Cristo, emerge um novo homem, que eu falei para vocês, que é um novo homem coletivo. E eu falei claramente para vocês a diferença da palavra novo.
Neo é aquilo que você vai comprar numa loja, você compra lá lápis, você compra caneta, borracha, você comprou uma borracha novinha, mas ela tem aí espalhadas nas suas, milhares delas. Mas a palavra que aparece ali, novo homem, novo é kainos, significa novo em substância, novo como se nunca tivesse existido, é sem precedente, é uma nova realidade. Então, novo homem foi criado em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja é uma realidade espiritual. Isso é maravilhoso. Não dá vontade de ficar aqui preso, dá, mas é lindo demais. Então fala-nos desses 3 primeiros capítulos a respeito da formação da igreja no tempo, na história. Fala-nos que a igreja é o mistério de Cristo. Já falei isso para vocês. Fala-nos que os gentios são cordeiros, os gentios são membros do mesmo corpo, que os gentios são co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E nós vimos com detalhes, né, a grande diferença, né, que havia, a grande rixa, a grande inimizade que existia entre gentios e judeus. Vocês já aprenderam sobre isso. Ouçam novamente, percebam como que foi tratada essa situação. Isso é maravilhoso. Fala-nos também que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será dada a conhecer agora, diante de anjos e principados, através da manifestação de Cristo Jesus, não, da igreja. É capítulo 3, versículo 9 e 10. É que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se dará conhecida agora, diante de anjos e principados. Deixe-me dizer algo, eu quero que vocês leiam esse texto. 1 Coríntios, capítulo 4, vão lá, por favor. Capítulo 4, versículo 9. Vocês sabiam, irmãos e irmãs, que nós somos espetáculo? Nós somos espetáculo. Nós somos um grande espetáculo diante desse mundo, não só diante dos homens, mas também diante de anjos. Olha o que a tua Bíblia está escrevendo aí. 1 Coríntios 4, versículo 9. Porque a mim me parece, Paulo está dizendo, que Deus nos pôs a nós por apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Aí tem um ponto e vírgula e começa uma nova frase. Porque nos tornamos, a igreja, espetáculo ao mundo, tanto de anjos como de homens. E a palavra espetáculo aqui é teatron. Nós somos um teatro vivo. Um teatro público, e nós estamos sendo observados. Vocês já pensaram nisso? Nós somos um espetáculo do mundo. Nós somos um teatro vivo, onde nós estamos sendo observados por seres angelicais, porque através dessa manifestação é que Deus dará a manifestar a sua sabedoria. A questão é, estamos representando bem? Estamos manifestando essa graça, essa glória do Senhor de maneira devida? A palavra espetáculo aí é teatron. Lógico, a palavra dá origem à palavra teatro. Então nós somos um teatro vivo, um espetáculo vivo, ao ar livre, diante de homens e diante de anjos. A questão é, sim, o plano é maravilhoso, mas você faz parte dele? Você já tem uma experiência sólida em Cristo Jesus? Você, aleluia, você já entregou a sua vida para Ele, você nasceu de novo, você tem a certeza que você é filho de Deus, filha de Deus, então você foi inserido, conforme vamos ver mais adiante, num corpo, o corpo de Cristo Jesus. Agora, se não temos essa absoluta certeza, hoje é o dia, Senhor, eu quero uma experiência contigo, eu quero a experiência do novo nascimento, eu quero fazer parte desse projeto. Percebam só, estamos só fazendo algumas observações daquilo que tratamos com detalhes nas reuniões precedentes. Os 3 primeiros capítulos falam dessas riquezas, dessas expressões maravilhosas do eterno propósito de Deus. Amados irmãos, o eterno propósito de Deus tem como objetivo que, na realidade, nós, como corpo de Cristo, a igreja, possamos expressar as excelências morais que formam o caráter de Cristo Jesus como homem. Esse é o propósito de Deus para a igreja, para o seu povo, que nós possamos expressar as excelências morais do caráter de Cristo como homem, como ele viveu aqui na terra. Assim devemos viver. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já estudamos lá no capítulo 1, versículo 23, que a igreja é a plenitude de Cristo. Não é impressionante? Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo que Cristo é a plenitude de Deus, até aí tudo certo.
queremos conhecer de modo pleno a Deus Pai, conheçamos a Cristo, porque Ele é a plenitude de Deus Pai. Mas quando ouvimos a palavra de Deus dizer que a igreja é a plenitude de Cristo, isso nos assusta. Porque para se conhecer a Cristo, olhe-se para a igreja. Mas quando nós olhamos para nós vemos que nós estamos em falta. Então é necessário o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Efésios. É necessário que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja para nós, para que possamos expressar essas excelências morais de Cristo Jesus. Então, tudo isso está dentro dos 3 primeiros capítulos, que envolve os páramos celestiais. Agora, o que nós vamos fazer? Entrarmos no elevador celestial, apertarmos o botão térreo, de terra mesmo. Térreo, e vamos baixar, e encontrarmos o que? Na sociedade na qual nós vivemos. Porque agora nós iremos passar dos lugares celestiais, que nós vislumbramos todas essas promessas, para que nós possamos verificar como que no andar da igreja, no andar dos cristãos nesse mundo, nós poderemos apresentar um modo de vida digno da nossa vocação. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, de fato, diante da sociedade, mostrar que nós andamos dignamente. Nós precisamos mostrar diante da família na qual pertencemos que nós andamos de modo digno. Nós precisamos mostrar através da nossa conduta, através dos nossos valores, através das nossas escolhas, que nós estamos andando de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então, aí, por isso que o capítulo 4 ele muda. Voltem lá para Efésios capítulo 4, por favor. Muda de maneira forte e gritante o pensamento do apóstolo Paulo. Porque nos 3 primeiros eu falei, é o ensino doutrinário, as verdades reveladas. Mas no capítulo 4 ele vai começar a mostrar o seguinte: agora, vocês que ouviram a respeito daquilo que vocês fazem parte, dessa elevada promessa, gloriosa expressão do eterno propósito de Deus. Agora vocês precisam andar no mundo, lá no seu trabalho, lá onde vocês estudam, no dia a dia, na sua família, como que vocês devem manifestar um andar harmônico. Essa é a realidade. É por isso que então Paulo vai mostrar: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Então daqui para frente será abordado o efeito prático de toda essa gloriosa vocação que nós estamos chamando de vocação celestial. E para ficar fácil para os irmãos estudarem depois, porque nós vamos colocar os princípios e os irmãos estudem depois. Nós vamos dividir o que nós lemos aqui, alguns outros versos que vamos citar, em 5 sessões. 5 sessões. Não vou dar título dessa vez como fiz no capítulo 2. Mas vou dividir em 5 sessões, vai ser fácil vocês entenderem o que queremos. A primeira sessão, eu quero novamente colocar nossos olhos nos 2 primeiros versículos, capítulo 4, versículo 1 e 2, Efésios. E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa primeira sessão. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, já estudamos aqui, inclusive, Efésios de uma outra forma, né? Efésios e o eterno propósito de Deus. Já falamos várias coisas a respeito desses mesmos versículos que estamos estudando. Não vamos pelo mesmo caminho, porque já falamos especificamente olhando cada uma dessas palavras aqui que foram citadas. Mas permitam-me dizer o seguinte, que Paulo, quando ele se diz prisioneiro no Senhor, veja que ele não é prisioneiro de Nero, ele não é prisioneiro do sistema, ele não é prisioneiro dos judeus, ele é prisioneiro do Senhor. Como que Paulo via aquelas cadeias? Paulo via aquelas cadeias como um diadema de ouro sobre a sua cabeça. Era uma honra para ele estar aprisionado pelo Senhor. Aquelas cadeias nada mais eram do que um diadema, uma coroa de ouro na sua cabeça. Ele sentia-se honrado em poder estar ali, porque é ali exatamente que Deus abriu os céus e revelou de maneira profunda no coração do apóstolo Paulo tudo isso que chegou até nós hoje. Isso é maravilhoso, é apenas uma observação para vocês. Mas agora, levantamos uma pergunta, né? O nosso próprio tema é vivendo de modo digno da vocação. Como nós podemos ou poderemos viver de modo digno da nossa vocação? Como que nós podemos andar dignamente, de modo harmônico da vocação aqui
nós fazemos parte? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Então, vou dar uma resposta bem rápida para vocês e toda ela norteará tudo aquilo que estaremos falando. De que maneira nós podemos viver de modo digno? Então, você vai anotar lá, tendo a cruz como princípio orientador do meu viver, ou do nosso viver. Se eu coloquei no plural, como podemos viver de modo digno, é tendo a cruz como nosso princípio orientador de vida. Cruz. Sem cruz é impossível nós vivermos de modo digno da vocação a qual nós fomos convocados a viver. E agora eu quero citar um exemplo que para o meu coração é um exemplo muito marcante. Não me lembro se citei aqui para os irmãos, mas se os irmãos, alguns de vocês ouviram, eu creio que ele vai trazer edificação uma vez mais ao seu coração. Deixe-me lembrar de um homem de Deus que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, chamado Matthew Wilkes. Esse era um homem de Deus, um homem que ele servia o Senhor, ele era um pregador da palavra, um expositor da Bíblia. E ele foi convidado por uma agência missionária para que ele pudesse fazer a avaliação de um jovem que estava desejoso de ir fazer missões na Índia. E Dr. Matthew Wilkes foi convidado a fazer uma entrevista, a fazer umas perguntas para ele, para ver se esse jovem de fato tinha essa direção clara no seu coração para ir para lá. E Dr. Matthew Wilkes, ele aceitou o desafio. E chamou o jovem e falou assim, jovem, eu quero conversar com você. Isso estamos falando na região, a Inglaterra, especificamente Londres. Tempo de frio, tempo de vento. Então ele marcou com esse jovem às 6 horas da manhã, numa determinada praça ali, ou determinado local em Londres. Vento frio, 6 horas da manhã. E o jovem foi. Mas o Dr. Matthew Wilkes não apareceu lá. Ele demorou 2 horas para chegar. 2 horas para chegar. Ele chegou. Bom dia, bom dia. Meu jovem, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeiro, quanto é 2 mais 2? Ele falou, 4. Vejo que você é bom de matemática. Agora tem uma outra pergunta. Vamos ver se você sabe soletrar bem. Soletre para mim a palavra gato. G-A-T-O. Muito bem, então tapinha nas costas, pode ir embora. Aí passou o dia do exame do jovem, chamado Dr. Matthew Wilkes, ele falou assim, pode mandar esse jovem para o campo. Porque ele foi testado. Ele foi testado nas 3 áreas mais principais da vida de um homem. E ele, na sua aprovação, foi aprovado. E quais foram essas 3 áreas que ele foi testado? A primeira foi a abnegação. Esse jovem mostrou-se completamente despojado de si mesmo. Isso é abnegação. Esse jovem mostrou completamente alguém que não pensava em si mesmo. É a abnegação. Ele não questionou 6 horas da manhã. Em nenhum momento. É um jovem abnegado. Ele foi provado na primeira área da vida de um homem. Mas ele falou assim, mas ele foi provado numa segunda área, que foi o seu temperamento. Ele não foi reativo. Pelas 2 horas de atraso que eu tive, em nenhum momento ele reagiu. Pelo contrário, eu pude ver e sentir um aroma de Cristo nele. Se na primeira situação, quando ele mostrou-se a abnegação completa, eu pude ver as marcas da cruz nele, no seu temperamento eu pude inalar o bom perfume de Cristo nele. Entende onde ele foi testado? E a terceira prova da vida, no seu caráter, ele foi provado na sua humildade. A humildade é a primeira virtude enumerada dentro daquelas classificadas como virtudes cristãs. Humildade. Aquelas perguntas mais tolas que foram colocadas ali. Não teve nenhum tipo de resposta, crítica ou maldosa em cima daquelas perguntas. E então o Dr. Matthew Wilkes falou assim, eu pude ver que aquele jovem era um homem trabalhado pela cruz. Pode mandá-lo, porque esse jovem não tem uma mensagem para levar. Ele é uma mensagem. Entende o que é viver de modo digno da vocação, irmãos? É quando nós passamos pelos testes,
Mas nós somos tão reativos, não é? Tão cheios de direitos, tão cheios de justiça. Temos nossos valores. Não é assim que fazemos? Então, essas 3 áreas precisam ser levadas a sério por cada um de nós. Aquele jovem era um jovem que vivia de modo digno da vocação a qual ele pertencia, a qual ele foi chamado. Entende, Marquinho? Entende, Caio? É assim. Então, nós estamos buscando responder aqui de que maneira vamos viver de modo digno da vocação a que fazemos aí parte, é exatamente tendo esse tipo de reação, ou seja, uma reação que na realidade passou pelo crivo da cruz. Como eu disse, aquele jovem não tinha uma mensagem, ele era uma verdadeira mensagem. Como viver de modo digno? Como viver na conformidade da vocação celestial? Aí, não preciso ir lá, mas 2 Coríntios 4, versículo 10. Lá está escrito assim: levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Wagner, não é para você levar o teu morrer. Teu morrer não serve, é o morrer de Jesus. É para levar o morrer de Jesus. Esse é efetivo em nós. Para que a vida dele seja manifesta. Percebe então que aquela resposta que eu dei, direta, como que vamos viver de modo digno? Tendo a cruz como princípio, tendo a cruz como o princípio governante, orientador da nossa vida. É assim. Levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Assim como aquele jovem não se pertencia, que foi mandado para a Índia, é assim que nós devemos nos ver, não só individualmente, mas corporativamente. Não somos mais de nós mesmos, somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Uma coisa que nós precisamos entender: esse tipo de andar está acima daquilo que nós podemos conseguir com a nossa energia natural. Está acima da nossa poderosa carne. Não, é só pela cruz. Só pela ação da cruz. A cruz é uma realidade. Nós tivemos uma experiência objetiva com Cristo Jesus. A Bíblia fala que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que nós fôssemos agora aqueles que, libertos dessa terrível escravatura, pudéssemos viver para a glória do Senhor. Mas a Bíblia também fala assim, também vós considerai-vos mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa consideração é diária. Mortos para o pecado em Cristo Jesus. Então, queremos saber como andar de modo digno? Estamos pouco a pouco respondendo para os irmãos. Para andarmos desse modo, de modo digno da vocação, de modo que agrada o coração do nosso Deus, jamais deveremos separar. Guarde bem isso, que é muito importante. É a experiência daquele jovem. Jamais poderemos separar mensagem de mensageiro, porque nós podemos ter uma mensagem, mas nós sermos um mensageiro inadequado. Você pode ter uma mensagem boa, mas a sua vida denuncia que essa mensagem ela é contraditória com o que você fala. Nós não podemos separar doutrina de vida. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, deve estar diretamente ligado à nossa vida diária. Então não separe doutrina de vida, não separe adoração de adorador. Eu posso belamente tocar qualquer instrumento, ter um vocal maravilhoso, eu posso ter esse momento de adoração aqui, mas se eu não for um adorador na minha vida lá fora, isso aqui não vale absolutamente nada. Como um pregador aqui na frente, eu posso ter uma boa mensagem, mas a minha vida denuncia-me lá fora. O fato de falar correto não significa que a mensagem tem a aprovação de Deus. Então não podemos separar vida de doutrina, mensagem de mensageiro, adoração de adorador. Jamais. Aquele jovem nunca fez isso. Então ele foi habilitado a servir o Senhor naquele país. Isso é maravilhoso. Agora, se nós de fato não assim fizermos, o que vai estar nascendo em nossos corações? Uma vida de hipocrisia. Porque eu vou dizer coisas verdadeiras, corretas, mas a minha vida vai desdizer o que eu falo lá fora.
Isso chama-se hipocrisia. Eu colocar uma máscara. Aqui eu sou uma coisa e aí lá fora eu sou outra. Deus nos livre dessa maldição. Agora, para que nós possamos verdadeiramente andar na conformidade da vocação celestial, andar de tal forma que agrademos a Deus, devemos ter o mesmo espírito que havia em apóstolo Paulo. Aí você fala, mas que espírito havia em apóstolo Paulo? Vamos mostrar algo muito interessante, que bem no início do ministério do apóstolo Paulo, veja o que Jesus falou para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Sai um pouquinho daqui. Atos, capítulo 26. Atos 26. O versículo é o 16. O único versículo aqui que vamos ler. Atos 26, verso 16. Diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Jesus dizendo a Paulo: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse versículo. Esse relato aqui, para vocês entenderem o contexto, é o relato de capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Saulo de Tarso estava indo em direção a Damasco para aprisionar aqueles que eram do caminho. Lembra-se, veio aquela luz fulgurante ao meio-dia, Saulo de Tarso é lançado na terra. Lembra? Ele está completamente certo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tem todo esse contexto que vocês já estudaram aqui. Então, 22 anos mais tarde, que é esse contexto, Paulo, diante do rei Agripa, ele está testemunhando para esse rei esta experiência que estava vívida na sua mente e no seu coração. E ele relata aqui aquilo que Jesus disse para ele. O versículo 15 no final diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não é isso que está aí no versículo final do 15? Jesus está dizendo: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir. Grifem essa palavra ministro, palavra bonita, não é? Essa palavra é chique, é uma palavra bonita. Mas lá no original, essa palavra vale a pena gravar, ruperetes. Sabe o que significa isso? Remador de baixa categoria, remador inferior. Esse é o significado da palavra ministro. Porque a gente pensa que ministro eu sou o ministro de Deus. Mas Jesus estava dizendo: você vai ser um remador inferior. Você vai ser um remador de baixa categoria. Aí, se a gente volta lá para o passado, dentro daquele contexto antigo, então tinha aquelas galeras, aqueles navios, que tinha o quê? Na parte inferior, os escravos remando, não é isso? Acorrentados uns aos outros, e estavam remando, não é isso? E na frente tinha o batedor de ritmo, menos velocidade, mais velocidade, lembra? Bum, 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 e aí eles remavam. E esses escravos que eram levados para as galeras, eles eram aqueles assassinos, aqueles que não tinham mais nenhum conceito na sociedade, eles eram levados para morrerem ali. Cansou, não dá mais fruto, os tubarões estão com fome, joga para lá para o mar. Então, Paulo está sendo convocado para o Senhor que ele fosse um ruperete. Só que a grande diferença aqui é que Paulo não foi obrigado a seguir o Senhor Jesus. Ele se tornou um ruperete de amor. Ele se tornou um remador inferior por amor. Ele se tornou um escravo por amor. Rapidamente falando, segundo o livro da Bíblia, onde nós já passamos por hoje, na introdução com o irmão, no capítulo 21, bem rápido, Êxodo capítulo 21, aí nos 6 primeiros versículos nós temos uma descrição muito clara a respeito da lei que cuidava daqueles servos que serviam por vários anos o seu Senhor. Ouça bem o que está escrito aqui, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. São estes os estatutos que proporás: se comprares de um escravo hebreu, 6 anos te servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de graça. Entendeu aqui? 6 anos serve, 7º ano está livre. Se entrou solteiro, sairá solteiro, sozinho. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher.
Se o Senhor lhe der mulher e lhe der filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor e ele sairá sozinho. Porém, preste bem atenção aqui. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos e não quero sair forro, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela e ele o servirá para sempre. Isso aqui é maravilhoso. Aqui é maravilhoso. Aquele escravo que por 6 anos serviu o seu senhor, ele tinha direito no INSS, ele tinha um salário, ele tinha 13º, ele tinha tudo, ele tinha a garantia. Mas quando ele sairia forro, então ele tinha lá aquilo que ela juntou, como nós vimos aqui, poder ir embora. Mas se ele desejasse servir ao Senhor, ele rasgaria todo aquele contrato, porque ele seria um escravo de amor. Ele serviria não porque ele iria receber do seu Senhor, ele o serviria porque amava o seu Senhor. E o seu senhor então levaria ele na porta e com uma sovela, aquele pino de sapateiro, de furar couro, furaria um das orelhas e colocaria ali um sinal. Este é um escravo de amor. Qual que era o espírito de Paulo? Ele era um escravo de amor. Ele tinha orelhas furadas. Para que nós possamos servir ao Senhor de modo tal que vamos viver dignamente, harmonicamente, nós precisamos ter a orelha furada. Entendem? Voltem para Efésios. Então aqui está essa maravilha, essa bênção de que podemos nos apropriar para sermos de fato aqueles que vivem de modo digno para o Senhor, da vocação a que fomos chamados. Devemos ser ruperetes por amor, não obrigados, não constrangidos, mas porque nós desejamos. Senhor, eu desejo ter orelha furada. A igreja precisa ter essa orelha furada. Isso significa viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Isso é maravilhoso. Este é o andar de modo digno da vocação a qual você foi chamado, somente pela cruz. Primeira sessão encerrada. Vamos para a segunda sessão. Vimos aqui o primeiro ponto de como podemos viver de modo digno da vocação. É isso? Vamos para a segunda sessão da nossa leitura aqui. Capítulo 4, onde nós estamos, versículo 3 a 6. 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que bênção. Deixa eu rapidamente fazer uma comparação para vocês aqui. O versículo 3, vocês encontraram uma palavra importante aqui. Esforçando-vos diligentemente por preservar o que? A unidade. Essa palavra, unidade do Espírito. Ou essa expressão, né? Unidade do Espírito. Um versículo que eu não li, vou ler agora para colocar ao lado desse exatamente. O versículo 13. Até que todos cheguemos, o que? A unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos a unidade do Espírito e a unidade da fé. Qual é a diferença? Na primeira unidade na qual nós estamos aqui focando, versículo 3, mostra-nos a palavra de Deus que ela deve ser uma unidade que precisa ser preservada, mantida. Significa que ela já existe. Essa unidade foi comprada por Cristo Jesus pelo seu precioso sangue. Foi comprada por elevadíssimo preço. Essa é uma unidade maravilhosa que nós não podemos fabricá-la. Ela é existente, por isso que ela precisa ser preservada. Preservar essa unidade, ou seja, nós temos um ponto central que nos une, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. É a unidade do Espírito, obra de Cristo realizada na cruz. Isso precisa ser preservado. Apenas para fazer a comparação com a unidade da fé. Quando você leu no versículo 13, não é para preservarmos a unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então significa que nós não temos uma unidade de fé. Nós estamos numa jornada, há tantas diferenças não essenciais entre nós, não é isso?
básicas, diferenças de escatologia, diferenças, por exemplo, de posicionamentos até em usos e costumes. Uns acham que deve comer carne, outros acham que não deve comer carne. Não é isso? Aquele grupo lá é mais avivado, lá fala língua estranha, outro faz, meu Deus do céu, em nome de Jesus está amarrado. E nós temos esses tipos de diferenças, e daí? Isso falta o quê? De um aperfeiçoamento, de unidade da fé. Então, Deus, na minha maneira de ver, deixou isso de maneira proposital para que nós exercitemos o amor. Porque senão nós ficamos na discussão doutrinária e ficamos fazendo queda de braço. Aí a gente pega aquela situaçãozinha e ficamos assim, não, isso, olha, lá na Bíblia está escrito desse jeitinho, senão... Aí a gente começa a pegar em filigramas e arrumar encrenca. Encrenca, para quê? Guarde isso, tudo que for menor que Cristo vai nos dividir. Tudo que for menor que Cristo vai nos dividir. Então, Cristo está acima de tudo, absolutamente tudo. Então, irmãos e irmãs que pensam em diferentes situações, em muitas coisas, mas isso não pode nos dividir. Não pode. Nós devemos, então, andar juntos. Então, vira a diferença. Unidade do Espírito, preservar, e até que todos cheguemos à unidade da fé. Simples assim. Claro para nós. Voltemos aqui, então, nos versos que nós lemos. Aí vocês observaram uma coisa aqui, há 7 aspectos complementares dessa unidade, alcançada pelo Senhor. Quais são? Vocês lembram aí? Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus e Pai de todos, que está no meio de todos e age por todos. Não é isso? As 7 expressões complementares da unidade do Espírito. Isso é maravilhoso. Agora, dentro dessas leituras que nós fizemos aqui, vocês vão perceber que 7 vezes também aparece a palavra um, falando de uma realidade. Se há um só corpo, se há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, não é isso? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É mostrando que essas 7 realidades são complementares. Eu vou destacar apenas uma para vocês, que é a primeira. Há somente um corpo. E como esse corpo surgiu? Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler dois versículos aqui. 12 e 13. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aí você fala assim, mas e daí? Eu li, mas e daí? Preste atenção no versículo 12. Olha só. Porque assim como o corpo é um. Por favor, jogue atenção aqui um pouco. O corpo é um. Vocês estão vendo a minha pessoa, pode ser outra pessoa. Vocês estão vendo. O corpo é um. Vocês estão vendo uma integralidade do corpo. E tem muitos membros. Aí vocês vão perceber que eu tenho braços, mãos, antebraços, perna, pé. Eu tenho muitos membros. Não é isso que está escrito? Está aqui? E todos os membros, ele vai inverter o raciocínio. Os membros, vocês estão olhando os pés, as mãos, as orelhas, os olhos, o nariz. Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, ele volta para o raciocínio. Forma um corpo. Assim também com respeito ao quê? Por que não a igreja? Não está falando de corpo? Não é verdade? Não tinha, assim também com a igreja. Não é verdade? Mas é Cristo. Não é impressionante isso? Isso é maravilhoso, porque Cristo, de fato, sendo a plenitude de Deus, como nós já vimos, mas ele vai nos remeter que a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja, guarde essa expressão pouco usada por nós aqui, a igreja é o Cristo coletivo. A igreja é o cabeça, e nós como membros do seu corpo, não formam uma realidade mística de Cristo como cabeça e nós como os membros? É o Cristo coletivo, exatamente isso. Por isso que está dizendo essa incrível revelação para nós. Assim também é com Cristo. É a igreja.
Então a igreja expressa essa realidade maravilhosa. Eu vou ler o versículo 13 numa outra versão, não está com vocês possivelmente, ou talvez esteja, para vocês entenderem exatamente aquilo que eu levantei. Como que surgiu o corpo? Vimos a realidade dele, agora como surgiu? Vou ler nessa versão aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Olha só. Quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Significa o quê? Depois vou ler outra versão. Significa que quando você nasceu de novo, você andava errante pelo seu mundo, andava pelo seu próprio caminho. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você nasceu de novo. Aí Cristo tornou-se a sua vida no Espírito. Você foi vivificado. Mas algo mais aconteceu. Esse mesmo Espírito vai pegar você sem que você saiba. Agora você sabe, mas talvez não sabia. Ele vai pegar você e batizar num corpo. Esse é o corpo de Cristo, a igreja. Quando você nasce de novo, o que o Espírito Santo faz? Ele batiza você num corpo espiritual chamado corpo de Cristo, a igreja. Então a igreja é uma realidade espiritual. Olha só outra versão. Por meio de um único Espírito, todos nós fomos imersos, batizados num único corpo. Olha, não está claro aqui? O mesmo Espírito nos batizou, nos emergiu em um único corpo, quer judeus, quer gentios, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, mostrando que nós somos uma realidade espiritual. Então, como que surgiu o corpo? Exatamente assim. Depois do teu novo nascimento, o Espírito Santo te batizou num corpo. O corpo de Cristo, a igreja. Lembre que eu falei para vocês que a igreja, ela tem a sua realidade da seguinte forma. A sua origem é celestial, o seu destino é celestial, a sua natureza é espiritual. Só que nós, homens, rebaixamos a igreja do Senhor e colocamos títulos, nomes, denominamos a igreja e demos endereço, demos CGC, demos estatutos humanos. E onde está isso na Bíblia? Essa é a grande questão. Mas a Bíblia fala que a igreja é uma realidade espiritual. Nós que estamos vendo aqui. Então nós respondemos para vocês, né, dentro dessa colocação, né, como que isso surgiu? Surgiu dessa forma. É importante o que nós estamos mostrando para vocês. Uma coisa para encerrarmos essa sessão, né, que todo o fundamento dessa unidade e comunhão encontram-se na Trindade. Vocês observaram, que eu sei que vocês são atenciosos. Naqueles versos lidos, né? Voltem lá para Efésios capítulo 4. Que há somente um corpo, há somente um Espírito, o Espírito Santo. E pode dizer, há uma só esperança, há um só Senhor. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Há um só Senhor, segunda pessoa da Trindade. E depois vai falar, há uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Opa, a primeira pessoa da Trindade. Então nós temos a Trindade Santa envolvida nos 7 aspectos que sustentam a unidade do Espírito. Compreende? Aí está, então, as observações que nós fazemos nessa segunda sessão para vocês. Precisamos dar um passo adiante, vamos para a terceira sessão. E vamos ler agora, estamos pertinho, capítulo 4. Eu vou ler um verso que nós não lemos anteriormente, versículos 7 ao 12. E vamos para a terceira sessão. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele, Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui. Essa sessão também extraordinária, é maravilhosa, cheia de revelação para nós.
Cristo concedeu aqui dons. Coloque os teus olhos no versículo 8 novamente. Li na parte final, que quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiros e concedeu, está escrito aí, dons aos homens, não é isso? Esse aos aí não existe no original. O tradutor, para que desse sentido na expressão que ele estava colocando, ele colocou esse aos. É verdade que a Bíblia fala que é concedido ao povo de Deus dom, sim. Mas nesse caso, na realidade, o que Cristo concedeu à igreja foram homens dons. Homens dons. E esses homens dons são descritos aqui no versículo 11 de modo muito claro. O que Cristo fez quando ele foi ascendido aos céus e enche todas as coisas? Ele deu uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, guarde bem, isso é muito importante. Ali não está falando que Deus deu dons aos homens. Ali, o original é Deus deu homens como dons para a igreja. Mas aí a gente vai perguntar, mas que dons são estes? Que homens são estes? E qual a finalidade de Deus dar esses homens dons? Então, que dons são estes homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, qual é a finalidade destes homens dons dados pelo Senhor Jesus à igreja? Qual é a finalidade? Olha o versículo 12, chave para vocês. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que estes santos desempenhem o seu serviço, para que estes santos sejam aqueles que irão edificar o corpo de Cristo. Uau, isso faz toda a diferença para nós. Para nós compreendermos o propósito de Deus na edificação do seu povo, nós precisamos entender, isso é chave para nós. Qual é a finalidade de Deus ter dado esses homens para a igreja? Quando digo a igreja aqui, não é apenas a igreja local. A igreja no seu sentido universal. Isso vale para toda a igreja. Atende a todas as esferas. Qual é a finalidade do Senhor ter dado esses homens dons? É para que estes homens pudessem equipar os santos, aperfeiçoar os santos, ajudar os santos, para que os santos pudessem funcionar lá fora. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso aí. Como que nós compreendemos hoje? Como que as pessoas compreendem hoje? É que estes homens dons é que têm a responsabilidade de edificar a igreja. Sobre os costados dos pastores, dos mestres, daqueles que são tidos como profetas, sobre os costados deles há uma responsabilidade deles levar, construir, edificar a igreja. Porém, a Bíblia fala que é a todos os santos que cabe a responsabilidade da edificação da igreja. Agora, prática, uma coisa prática. O que tem acontecido com muitos servos do Senhor que pensam dessa maneira errada? Muitos pastores estão doentes, famílias destruídas, famílias arruinadas, fracassadas, desanimados, pessoas completamente depressivas, porque trouxeram sobre seus costados algo que Deus nunca deu sobre eles. Eles não exerceram aquilo para o qual foram chamados, era equipar. Qual é a função pastoral nossa? Qual é a função que nós temos? É fazer com que a igreja se torne pastoreadora. Quando uma irmã liga para outra, abrindo o coração, você tem que ter palavras de ajuda para aquela irmã. Você está pastoreando o coração daquela irmã. Quando o irmão procura um outro irmão, abrindo o coração com as suas lutas, você vai ajudar pastoreando o coração daquele irmão. Você não vai ligar lá escuta, tem um horário aí com um pastor para conversar com ele? Não é assim que acontece? Minha agenda está cheia. Olha, eu só tenho daqui a 3 semanas. A pessoa vai se acabar. Não é assim. Nós precisamos nos pastorear mutuamente. Então nós devemos ensinar as pessoas a pastorear, ensinar as pessoas a levar a Bíblia, ensinar as pessoas a evangelizar.
É verdade que o Senhor destaca tanto é que são homens dons. Destaca-os para que eles possam ajudar a igreja, equipar a igreja para que ela funcione. Está claro para nós essa sessão, irmãos? Qual é a nossa função? Ajudar. A nossa função é pastorear uns aos outros. Nós avançarmos. Então veja a riqueza do capítulo 4, a questão prática de como nós podemos viver de modo digno, harmônico. Então a igreja ela tem que estar nos seus alicerces adequados para funcionar. Eu estava dizendo para vocês que quando não compreendemos de modo adequado, o que acontece com esses líderes, eles morrem aos poucos, entram em depressão, precisam de longas férias para recuperar os seus estresses. Mas não é o caminho que nós entendemos da palavra. É verdade que há um peso, como Paulo falou, há um peso sobre ele, um peso, uma luta, há um temor no coração, mas a maneira como é dirigida hoje, ela é antibíblica, na minha maneira de ver. E o que tem acontecido com os santos, com a igreja, se tornou uma massa passiva, se torna crítica, adoecida, sem rumo. Vive numa realidade de um berçário espiritual. Tudo com fralda, tudo com chocolate na boca. 70 anos, 60 anos, mas de fralda, de fraldão. E chocolate, brincando no bercinho. Porque não cresce. Não cresce espiritualmente. Não é essa a realidade que nós vivemos? É um berçário. Por quê? Porque nós interpretamos errado o que está escrito aqui. Então nós temos essa realidade tanto da liderança como daqueles irmãos que participam. É essa a realidade adoecida do povo de Deus nesse tempo. Todos precisam funcionar. Versos 15 e 16, capítulo 4. Olha só o que a Bíblia tem a nos dizer. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, preste bem atenção agora, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja que a igreja, ela caminha de tal forma que vai movimentando-se em realidade espiritual, que vai gerando um crescimento, uma edificação em amor, que é promovida pela realidade da igreja, ela mesma. Não tem líderes especiais. É o que nós elegemos. Não é incrível isto? Ao meu coração é. Claro para nós. Só para finalizar essa sessão, já a terceira sessão, pense, por favor, naquela parábola dos talentos. Mateus 25, do verso 14 em diante. Lá está escrito a parábola dos talentos. Vocês se lembram que tinha um homem muito rico. Ele ia fazer uma viagem muito longa e chamou seus servos e falou assim: eu vou dar 5 talentos para você, vou dar 2 talentos para você e vou dar 1 talento para você. Na volta a gente vai acertar. Viajou, voltou. O que tinha 5, angariou mais 5. O que tinha 2, angariou mais 2. O que tinha 1, o que ele fez? Enterrou. Foi repreendido duramente pelo Senhor. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Não são os que têm 2 e 5 talentos. O problema é 1 talento. É 1 talento que está sendo enterrado. São os nossos talentos. Nós todos aqui temos 1 talento. E o que temos feito com ele? Enterrado. Porque nós dependemos de outros que fazem por nós. Entende? Então, nós temos 1 talento e devemos fazer com que ele se multiplique. Nem que seja 2. Conforme foi o outro. Então essa palavra dos talentos, ela é ilustrativa para nós. Quarta sessão. Capítulo 4, versículo 20 a 24. Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito,
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que texto maravilhoso. Quero agregar essa leitura aqui. Não preciso ir lá, em Filipenses 1:21, está escrito assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Guarde bem o que eu vou falar. Paulo não disse, para mim o viver é ser como Cristo. Não. Não está escrito também, para mim o viver é ter Cristo como padrão de vida. Também não. Para mim o viver é ter Cristo como um caderno de caligrafia que eu devo imitar. Também não. Para mim o viver é Cristo. Não é isso que está escrito lá? Não é imitar Cristo, não é ser como Cristo, não é ter Cristo como padrão, é Cristo. Não está direto lá para nós? Está. Outro texto é de Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Guarde esses dois textos. Muito importante para nós. O verso 20 do capítulo 4 contém uma profunda revelação. Uma profunda revelação que nós precisamos vê-la nesse momento. Olha de novo o versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes, na minha versão diz assim, a Cristo. Esse azinho está sobrando aí de novo. Esse azinho foi colocado novamente pelo tradutor para dar um sentido da palavra. No original nós aprendemos Cristo. Simples assim, mas não faz sentido aprender Cristo. Como assim? Como que eu posso aprender Cristo? Mas é exatamente isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. É exatamente esta a verdade que a palavra quer trazer ao nosso coração. Esse verso 20 é extremamente chave para nós. Um professor, pensa em qualquer professor. Ele pode ensinar boas coisas, ele pode trazer grandes princípios, mesmo sendo um cara imoral, mesmo sendo um cara que não tem moral alguma. Ele ensina o que é certo e depois vai embora. Não é verdade? Você pode ter professores desse nível, pessoas extremamente competentes, sábias, que ensinam princípios, lições interessantes, mas eles ensinam e vão embora. Mas assim não pode acontecer com o cristianismo. Por quê? Porque o Senhor é o próprio assunto. O Senhor, o professor, Senhor Jesus, o Mestre, Ele é o próprio assunto. Ele não tem um assunto a nos ensinar. Nós aprendemos, irmãos, uma pessoa. É verdade que nós temos muitas coisas a respeito dessa pessoa. Mas o que o texto está nos mostrando aqui, mas não fosse assim que aprendestes a Cristo, está diretamente ligado com nós termos essa, vamos dizer, essa experiência nele mesmo. Estamos aprendendo uma pessoa, já vai ficar muito claro ao teu coração. Como que funcionava o discipulado antigamente? Então aquele jovem que queria ser discípulo, então ele deixava a sua casa e iria para a casa do seu mestre. O seu mestre não colocaria ele numa sala de aula inicialmente, pega a cadeira, pega aí uma caneta, um papel, vamos aprender algumas coisinhas. Não. O discípulo de antigamente, então o mestre chamava o seu discípulo, você vai andar comigo. Andava, aquele discípulo andava por vários meses, anos talvez, e o discípulo observava. E a observação faria com que tudo aquilo que o mestre queria que o jovem aprendesse, daquilo que ele era, fosse impresso naquele discípulo. E a partir dali começavam então os ensinos que o mestre deveria dar àquele discípulo. A princípio, aquele discípulo não aprendia aquilo que o mestre deveria ensinar, mas aprendia o próprio mestre. Depois vinha o aprendizado. Agora voltemos para o que falamos de Jesus. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos elevarei. Aí por que Jesus fala isso? Tomai sobre vós o meu jugo, canga.
canga. Um boi tem aqui uma canga, ou tem um jugo, e depois tem uma outra que vai um outro boi ao lado dele. Essa é a ideia. Tomai o meu jugo significa coloque a sua cabeça no meu jugo e ande comigo. Agora pensemos numa lição. Um dono de uma propriedade, de uma fazenda, quando ele deseja ensinar um boi novo, um boi cheio de vitalidade, um boi rebelde, um boizinho novo que é cheio de inquietação, um boi novo que realmente é independente, é bravo, o que o dono faz? Ele pega esse boi novo e coloca na canga de um boi velho. E aquele boi velho vai naquele passo, andando, e o boi novo quer parar, quer ir, quer morar, vai para lá, e o boi velho na dele. Vai para lá, vem para cá. O que vai acontecendo? Olha que coisa maravilhosa. Então, para amansar, para educar, para tirar a braveza, a independência daquele boi novo, o dono então pega o boi novo, colocava na mesma canga, no mesmo jugo do boi velho, e eles andavam junto para lá e para cá, para lá e para cá. O que ia acontecer? Aquele princípio da resistência do boi novo iria sendo quebrado. No começo havia muita disposição em resistir, mas depois, com o andar no mesmo jugo do boi velho, o boi novo começava a ficar manso. O que estava exatamente acontecendo? Algo maravilhoso. O boi velho estava sendo formado no boi novo. A mansidão do boi velho estava passando para o boi novo. E o boi novo estava aprendendo o boi velho. Entende o que significa aprender a Cristo? Quando nós colocamos a nossa cabeça no mesmo jugo, nosso pescoço no mesmo jugo de Jesus, a Bíblia fala que ele é representado como boi. Mateus fala-nos dele como o rei, o leão. Marcos, ele é o boi, ele é o servo humilde. Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é visto como a águia, ele é celestial. Mas aqui ele é o boi velho. Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso boi mais velho. E nós devemos colocar o nosso pescoço na mesma canga que ele. Entende o que significa o boi novo aprender o boi velho? E o boi velho passar aquela mansidão? Isso é maravilhoso. O nosso ensino, queridos irmãos, é interior, não é em sala de aula. Nosso ensino é prático. Trata-se da formação do caráter de Cristo em nós. Lembre-se daquele jovem que estava querendo ser missionário na Índia. Ele foi provado naquelas 3 esferas da sua vida. É exatamente isso que aconteceu com ele. Ele aprendeu a Cristo na abnegação, no temperamento e no caráter. Aprender a Cristo é um divisor de águas para a nossa experiência. Ele não é somente o professor, ele não é somente o nosso ensino, ele é a própria sala de aula. Cristo, Cristo, Cristo. Quer viver de modo digno da vocação que você foi chamado? Põe o teu pescoço na canga do boi velho e você vai aprender a Cristo. Você vai aprender esse Senhor maravilhoso. Isso é especial. E na medida em que a vida de Cristo vai sendo formada em nós, nós andaremos de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Não é maravilhoso isso? Vamos para a 5ª sessão. Versículos 22 a 24. Capítulo 4 de Efésios. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Olha que texto lindo que nós temos diante dos nossos olhos. Quando a expressão trato passado aparece aí, você deve entendê-la como modo de vida, conduta, comportamento, postura. Quanto à postura anterior, quanto ao modo de vida que vocês tinham, né? Quanto àquela conduta que vocês andavam. Aí diz aí no texto que nós lemos, né? Vos despojeis do velho homem.
Então, esse significado da palavra trato passado é importante para vocês. E outra palavra, despojeis. A palavra despojar, ela é nunca usada para vivo. Quando você pega você pega algo de alguém que está vivo, você está furtando. Mas se você pegar alguma coisa de um morto, você está despojando. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então ele precisa ser despojado. Todos nós que pela graça de Deus um dia nascemos de novo, temos ainda um guarda-roupa. O guarda-roupa do velho homem. E precisa ser despojado. De vez em quando eu encontro algumas roupas feias lá no meu guarda-roupa. Algumas calças antigas, alguns sapatos errados. Você não encontra também? Nós precisamos despojar disto. Nós precisamos despojar do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Você pode olhar para aquela roupa antiga e falar, não é que é bonitinha, mas dá para dar mais uma aproveitadinha nela. Nosso sapato ainda dá para dar umas batidas nele, ele vai te levar para cada lugar. E esse óculos então, ele está meio fora de moda, mas não pode me levar. Mas você vai enxergar cada coisa com esse óculos antigo. Despojar. Bota fora. Abre a porta do guarda-roupa, vamos limpar isso. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Esse modo antigo de viver, que não faz sentido, vocês precisam abrir o guarda-roupa e deixar embora. Verso 23 não é o nosso assunto, mas vamos só dar uma colocação. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. É a única vez que essa expressão aparece na Bíblia. Espírito do vosso entendimento é aqui. O que significa isso para uma palavra mais clara para nós? É mentalidade que governa as nossas ações. O que é renovar-se no espírito do nosso entendimento? É ter uma mentalidade que vai governar as nossas ações. Isso é renovar o espírito do nosso entendimento, mudar a nossa mentalidade com relação ao guarda-roupa, com relação a todas as coisas. E vamos nos renovar do espírito do nosso entendimento e nos revestir do novo homem. Vamos nos vestir dessa nova realidade, da qual fazemos parte, que foi criada em Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Na medida em que a vida de Cristo vai sendo formada em nós, o que vai acontecendo? Naturalmente vai sendo despojado de nós o velho homem. O velho guarda-roupa vai estando aberto e vamos baixar as roupas velhas e pendurar ali novas roupas. Ele cresce e nós diminuímos. Quer despojar do velho guarda-roupa? Cristo tem que crescer em você e você tem que diminuir. Essa é a realidade. Então, meu irmão, minha irmã, abra o seu guarda-roupa do velho homem. Despoje tudo aquilo que não faz parte mais da sua nova vida. Põe para fora. E coloque novas vestimentas ali, vos revistais do novo homem. Então, bota no guarda-roupa aí aquelas vestimentas que são a expressão do próprio caráter de Cristo. Essa é a realidade. Convém que ele cresça e nós diminuímos. Assim, nós estaremos vivendo de modo digno da nossa vocação. Assim nós estamos vivendo de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. Como nós precisamos da ajuda do Senhor, irmãos. Isso nada mais é do que trazer o céu sobre a terra. Quando você e eu vivemos dessa maneira, e coletivamente expressando, isso vai fazer com que nós apreciemos a volta do Senhor Jesus. Se você entende que isso é uma verdade, você tem que dar um amém no seu coração e tomar uma atitude, ter uma postura de obediência e responsabilidade diante do Senhor, para que nós possamos ser aqueles que não sejam meros ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Senão, vamos engrossar a fila dos hipócritas. Ouvi, mas uma mensagem é mais ou menos, mas vamos ver uma outra, quem sabe melhora. Não, vamos nos posicionar no pouco que o Senhor nos falou. Senão você vai sair daqui, vai ser que nem um pato. Você já viu pato de pena encharcada? Não existe, né? A água não entra nas costas de pato, né? A água bate nas costas dele e cai. Que não sejamos patos ouvintes. Ouve a palavra escorre que nem molhou as penas. Vai embora, a palavra precisa falar ao teu coração e ao meu coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos socorra. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos reconhecer
que nós somos como aquele boi novo, cheios de energia natural, muitas vezes rebeldia, independência. Queremos andar pelo nosso próprio caminho, mas nós queremos tomar o teu jugo, querido Senhor. Queremos colocar nosso pescoço na tua canga, Senhor, para que nós possamos aprender a ti mesmo, Senhor, o teu caráter reformado em nós. Não desista de nós, Senhor. O que mais queremos é que o teu caráter seja impresso, formado em cada um de nós. Nós te pedimos isso, humilhados diante de ti, em teu santo e precioso nome. Nós queremos viver para a tua glória, de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Em teu nome, Jesus, nós oramos para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos uma semana abençoada, debaixo da mesma canga do boi velho, nosso amado Senhor Jesus.